Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos ao grande capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, amém? Onde o apóstolo Paulo ele vai falar aqui a respeito da ressurreição. Mia Parma diz algo muito interessante aqui a respeito desse capítulo. Ele diz: o capítulo 15 é o grande capítulo da ressurreição na Bíblia. Paulo foi obrigado a tratar da doutrina da ressurreição de uma maneira muito profunda, porque havia uma negação dessa doutrina. Alguns, talvez interpretando mal as doutrinas de Paulo concernente à ressurreição espiritual do pecador, pensavam que esta fosse a única ressurreição. Outros, provavelmente os dos partidos dos antínomos, não estavam interessados em ver a ressurreição de um corpo corrompido pelos pecados da impureza. Amém? Então, Paulo ele vem fundamentar a doutrina da ressurreição. Amém? E não é a ressurreição como a de Lázaro. Amém? Não é a ressurreição como a de Tabita, como de outras pessoas, que elas ressuscitaram, mas morreram novamente. Não, a ressurreição que Paulo vem defender é a ressurreição como a de Cristo. Amém? Pedro, em Atos capítulo 2, no seu discurso, ele diz assim no versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e mataste pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era impossível que fosse retido por ela. Amém? Tem outra versão, que é a King James atualizada, diz assim: contudo Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém? E pelo nome de Jesus, todos nós somos conclamados a esperarmos nessa ressurreição para a vida eterna. Amém? Paulo diz assim em 1 Coríntios 15:1, também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o que Pedro vai dizer, falando a respeito de Davi, né? Diz a esse respeito dele, afirmou Davi: eu sempre vi o meu Senhor diante de mim. Amém? Então, as Escrituras estão sempre falando a respeito dessa ressurreição, que Cristo foi o primogênito a ressuscitar dentre os mortos, para anunciar uma ressurreição que viria sobre todo aquele que nele cresce. A ressurreição para a vida eterna. Amém? Versículo 4. Foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi visto por Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte vive, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Então, é muito importante nós entendermos esse capítulo da ressurreição. São 58 capítulos que Paulo vai fundamentar a respeito da ressurreição de Cristo, amém? Ele vai falar sobre a lei das primícias, amém? Que são a primeira parte madura da colheita, fornecendo provas reais de que a colheita inteira está a caminho. De acordo com Levítico 23, do 4 ao 14, as primícias em conexão com a Páscoa eram usadas para consagrar a colheita que chegaria. Jesus morreu na Páscoa e sua ressurreição é uma promessa também da nossa ressurreição. Amém? Então, a ressurreição não é uma ideia filosófica eterna, mas uma experiência na vida humana. É real a ressurreição, irmãos. Tanto a ressurreição para a morte, como a ressurreição para a vida. Nós que cremos em Jesus e já passamos pelo novo nascimento, a nossa ressurreição será para a vida eterna. Aqueles que rejeitaram Jesus e morreram na sua morte,
esses aí vão ressuscitar para a morte ou juízo eterno. Amém? Então, Jesus Cristo é um homem autêntico, que agiu em benefício de outros homens. Então, a segunda vinda de Cristo completará a colheita da ressurreição, tendo vencido todos os inimigos. Cristo passará a rédea do governo divino a Deus o Pai. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Amém? Então, chegará o tempo que dirá: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Ele diz: o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, Paulo vai aqui trazer de forma bem consistente essa questão da doutrina da ressurreição. Haverá uma ressurreição, por isso nós nos batizamos pelos mortos, que representa o batismo nas águas, a morte do cristão, o sepultamento e a ressurreição para andar em novidade de vida. Amém? Isso é um símbolo de quando Jesus, na sua vinda, ele vai fazer conosco. Diz que nós não precederemos aqueles que morreram. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, seremos transformados. Isso vai acontecer num abrir e piscar de olhos, ante a trombeta. A trombeta ceará e nós seremos ressuscitados. Amém, irmãos? E nós seremos transformados. Os mortos serão ressuscitados, não como os antônimos pensavam, com relação ao corpo como se tivesse em decomposição, mas haverá um corpo espiritual, um corpo glorioso, semelhante ao que Jesus tem, amém? Nós iremos também receber um corpo como um dele. E nós que estivermos vivos, seremos todos transformados, amém? Versículo 53 diz: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Lá em Apocalipse, a morte vai devolver os seus mortos, e ela mesma vai ser lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Amém? A morte, ela é uma inimiga do homem, irmãos. A morte não é uma bênção, amém? De Deus. É uma inimiga do homem. Ela será lançada no lago de fogo. Amém? Então, Paulo vem trazendo de forma consistente a respeito da doutrina da ressurreição. Amém? Por isso, nós precisamos cada dia entender isso e viver uma nova vida. Viver uma vida para a glória de Deus. Viver uma vida mortificando os feitos da nossa carne. Amém? Paulo diz aqui no versículo 30 e 31, cada dia morro. Paulo enfrentava diariamente o perigo, as dificuldades e possivelmente o martírio a fim de proclamar o evangelho. Por que devemos nos arriscar se não existe vida após a morte? Por que tanto sofrimento? Ele vai dizer aqui, se a nossa vida se resume somente a essa vida aqui na terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã iremos perecer. Mas exatamente por causa dessa doutrina da ressurreição, Paulo esmurrava o seu corpo. Paulo a cada dia se consagrava a Deus. A cada dia ele morria para si mesmo, para que pudesse viver para Deus. E o objetivo disso era exatamente fazer com que os outros, através do exemplo dele, pudessem identificar também essa morte que precisa acontecer. O velho homem precisa ser crucificado. O novo homem precisa viver através de nós. Cristo deve viver através de nós. Cristo deve utilizar a nossa vida para o seu propósito, para a sua glória, para a sua honra. E isso, irmãos, nós só fazemos quando entendemos e acreditamos nessa doutrina da ressurreição, nos galardões que virão após a segunda vinda de Cristo. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Paulo vai dizer aqui no versículo 55, o cântico da vitória: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus, aleluia, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos a vitória, irmãos. Nós temos uma ressurreição diante de nós, que nos faz caminhar, avançar de forma tremenda, de forma firme, de forma poderosa, para servir a Deus com alegria. Amém? E é isso que Paulo vai concluir esse capítulo no versículo 58. Ele diz: portanto, ou por causa disso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, haverá galardão. Amém? Precisamos de firmeza, precisamos de constância, precisamos de abundância. Fazer sempre mais, fazer sempre um pouco mais e de forma firme e constante, servindo a Deus com alegria, porque haverá um galardão. Um dia iremos ressuscitar e ressuscitar para a vida eterna. Amém? Então, que Deus te abençoe. Hoje quero convidar você a estar conosco no nosso culto da família. Será uma grande bênção. Convide seus amigos e familiares para nós estarmos juntos na Casa do Oleiro, a partir das 20 horas, em nome de Jesus. Um grande abraço e tenha um bom dia.